Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Irmãos, eu estou aqui hoje mais uma vez porque eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração e eu quero pedir que você fique até o final, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Creia que Ele te ama, que Ele tem um plano especial para você. E tudo o que você tem que fazer é abrir o seu coração e colocar a sua fé nele. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas hoje em dia estão virando ateus. Pessoas não estão acreditando mais em Deus simplesmente porque estão frustradas com a religião, frustradas com lideranças. Irmãos, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem culpa. Muitas vezes nós agimos precipitadamente, muitas vezes não confiamos no Senhor, tomamos nossas próprias decisões. E a Bíblia diz que ainda assim, muitos colocam a culpa em Deus, ao invés de olharem para dentro de si e refletirem sobre as suas ações, sobre os seus erros. As pessoas têm colocado a culpa em Deus e aí depois elas se frustram, vivem uma vida sem propósito, sem paz, sem esperança. Porque, irmãos, o próprio apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança em Cristo se resume somente às coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes dos homens. Tem muitas pessoas, irmãos, que até acreditam em Deus, buscam seguir Jesus, mas elas estão pensando somente nas coisas dessa terra. E aí Paulo disse: essas pessoas são as mais infelizes de todas, porque elas não têm uma visão da eternidade. Irmãos, esse mundo aqui está corrompido. Esse mundo não é o nosso lar. Aqui estamos somente de passagem. O que Deus tem preparado para nós ainda não entrou na nossa mente, no nosso coração. É aquilo que a Bíblia diz que os nossos olhos ainda não viram. É algo extremamente maravilhoso. Imagine como era aqui na terra, irmãos, na época do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva passeavam pelo jardim, não havia pecados, não havia destruição, morte. E eu acredito que aquele lugar maravilhoso, perfeito, é muito parecido com o que nós viveremos na eternidade com Jesus. A Bíblia diz que nem precisaremos do sol, porque a própria luz de Deus iluminará a todos. Não dá para imaginar, irmãos. Por isso, a nossa visão tem que ser espiritual. Devemos entender que não estamos aqui para fazer morada, estamos apenas de passagem. Amém? Então eu vou trazer uma mensagem muito especial a respeito disso, e eu quero que você saiba que aqui eu não falo de religião. Aqui eu falo somente da palavra do Senhor, essa palavra que mudou a minha vida e vai mudar a sua também, eu não tenho dúvidas. Então, se você é novo por aqui, saiba que todo dia eu tenho feito a oração da manhã e da noite e tem sido uma bênção. Por isso eu peço que você não fale, não quebre essa corrente de oração, esteja aqui comigo todo dia, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas para que você não perca nenhum vídeo assim que eu colocar, tá bom? E se você quiser fazer parte da área de membros aqui do meu canal, clique nesse botão Seja Membro, que está bem aqui embaixo do vídeo. Dá uma olhadinha aí, Seja Membro. Quando você se tornar membro, você estará ajudando instituições de caridade que ajudam adultos e crianças aqui no Brasil, na África e na Ásia. Irmãos, e tem sido maravilhoso. Estamos fazendo a diferença e se você se tornar membro hoje, eu vou te dar 2 livros digitais meus, tá bom? Então vai lá para você ter mais informações. Aleluia! Irmãos, para começarmos a palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje, eu quero ler com você um trecho de Provérbios capítulo 19, o versículo 2 e o 3. Preste muita atenção no que diz a Bíblia. Olha o que está escrito. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Olha isso, irmãos. Aqui está dizendo que a pessoa que age no entusiasmo, na pressa, muitas vezes toma escolhas erradas, age sem conhecimento. E aí ela pode arruinar a própria vida e depois se levantar contra Deus, colocando a culpa nele. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nessa época que nós estamos vivendo, é uma época onde tudo acontece muito rápido. E muitos estudiosos estão dizendo que cada vez mais nós teremos a sensação de que tudo está passando muito rápido. Você acorda pela manhã, logo já está de noite. E essa noção de tempo rápido vai acontecer cada vez mais. Isso porque, irmãos, nós estamos num tempo de mudanças. A Bíblia já profetizou sobre isso no livro de Daniel,
que o aumento do conhecimento, o aumento da ciência vai se multiplicar. Olha quanta coisa nova tem chegado nas nossas mãos. Os nossos filhos, desde pequenininhos, já sabem mexer no celular, já sabem tocar na tela, entrar no aplicativo. Irmãos, tudo é muito rápido. E aí sabe qual é o problema disso? Nós entramos no automático. E aí a gente começa a adotar um estilo de vida acelerado, no qual a gente toma muitas decisões importantes sem refletir sobre elas. E sabe o que é pior? Sem consultar a vontade de Deus antes. E mesmo que a gente ache que esse é o ritmo natural da nossa realidade hoje e que não tem como fugir disso, a pressa e a falta de discernimento antes de fazer as escolhas não são nada saudáveis para nós. Na verdade, podem ser uma grande armadilha que o inimigo coloca na nossa frente. E aí, irmãos, quando nós estamos cegos, nós começamos a agir no imediatismo e começamos a ter ansiedade exagerada. E muitas vezes podemos cair em tentação, dar brechas para o inimigo. E misericórdia, irmãos, quantos irmãos hoje estão andando com Deus e também sentando na mesa com o inimigo? Tudo porque, lá atrás, pararam de consultar ao Senhor antes de qualquer decisão. E eu quero meditar com você aqui hoje sobre a história de um homem muito conhecido chamado Ló. A Bíblia traz esse exemplo muito claro para nós no livro de Gênesis, quando narra sua história. Nós sabemos que o tio de Ló era Abraão, e Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra natal e para ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria, não é verdade? E o seu sobrinho Ló decidiu acompanhá-lo nessa jornada. E aí então a Bíblia diz que juntos eles prosperaram tanto que a terra onde eles estavam não podia mais sustentar as duas famílias com seus rebanhos e os seus servos. A prosperidade em que eles estavam vivendo foi motivo de brigas entre os pastores de Abraão e de Ló, que perceberam que a melhor saída era eles se separarem. E então a Bíblia mostra que Abraão era um homem muito sábio, muito generoso, por isso ele permitiu que Ló escolhesse primeiro o lugar onde ele e a sua família e os seus servos iriam morar. E então aquele rapaz ergueu seus olhos e ele viu toda a planície do Jordão, que era muito irrigada, muito bonita, parecia o jardim do Éden. Irmãos, naquele momento Ló ficou entusiasmado com aquela visão. Ele não pensou duas vezes antes de decidir ir para lá. Mas acontece que naquela região ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como maus e pecadores contra Deus. Era um povo muito promíscuo, um povo que não queria saber de andar com Deus. Pelo contrário, eles preferiram as trevas, preferiram o pecado. Irmãos, a escolha precipitada de Ló levou ele para um ambiente totalmente corrompido. E por mais que no começo ele tenha se acampado fora de Sodoma, com o tempo a Bíblia diz que ele e a sua família se mudaram para a cidade e passaram a fazer parte daquela comunidade. E essa proximidade com o mal, com a maldade, teve um preço muito alto para Ló. A Bíblia diz que Deus já não estava suportando mais a maldade daquelas pessoas. E ele se irritou tanto com os pecados daquelas duas cidades que ele decidiu destruí-las, mandando fogo do céu. Só que Deus é misericordioso e Deus pediu para Abraão interceder por aquelas pessoas. Abraão então levantou um clamor e ele começou a orar: Deus, se tiver apenas algumas pessoas que andam com o Senhor lá, por favor, não mande fogo, não destrua. E foi então, irmãos, que Deus falou para Abraão: ore pelo seu sobrinho, pela sua família, porque infelizmente essas cidades serão destruídas. Fogo descerá do céu, então interceda por eles. E Abraão então começou a orar por eles. Deus ouviu a sua oração e enviou anjos para resgatar Ló e a sua família, antes que a desgraça recaísse sobre aqueles lugares. Então os anjos chegaram naquele lugar, convidaram todos para sair, mas eles estavam relutantes. Afinal de contas, eles já estavam há tanto tempo naquele lugar e eles pensaram: não vamos sair, a nossa raiz já está neste lugar. Mas irmãos, Deus queria arrancá-los de lá. E então os anjos os pegaram pela mão, os empurraram e os tiraram para bem longe. E a única coisa que eles deveriam fazer era não olhar para trás. Mas a esposa de Ló, infelizmente, já havia se corrompido com tudo aquilo. Ela já estava com o coração nas coisas dessa terra. E aí ela desobedeceu a ordem de Deus e, como castigo, foi transformada numa estátua de sal.
Olha que história, irmãos. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora, o coração de vocês está voltado somente para as coisas dessa terra. E eu sinto te dizer que esse mundo um dia acabará em fogo. Foi o próprio Jesus quem disse isso. O mundo já acabou em água uma vez. Isso jamais vai acontecer. E Deus fez uma promessa. Ele fez uma aliança através do arco-íris, dizendo que o mundo nunca mais acabaria em água. Mas Jesus disse que agora tudo será consumido pelo fogo. Quando o anticristo vier reinar aqui na terra, haverá pragas, muita destruição, as taças da ira de Deus serão derramadas. E aí, irmãos, o caos estará nessa terra. E Jesus disse que nunca houve uma tribulação como esta que haverá no fim dos tempos. Por isso eu aconselho a você a se firmar com Jesus hoje. Busque se arrepender. Não coloque o seu coração nas coisas passageiras deste mundo, mas olhe para Jesus. O apóstolo Paulo disse que os nossos pensamentos, a nossa mente deve estar voltada para as coisas do alto, para onde Jesus está sentado à direita do Pai. Amém? Não fique focando somente nas coisas dessa terra. É claro que você tem que trabalhar, você tem que buscar o seu sustento, você tem que estudar, mas não fique achando que a sua morada eterna é aqui na terra, tá bom? Então, irmãos, voltando aqui para a história de Ló, você consegue perceber que apenas uma decisão precipitada pode trazer consequências terríveis para a sua vida. À primeira vista, a escolha de Ló parecia perfeita. Era uma terra rica, uma terra fértil, que poderia facilmente sustentar o seu rebanho. Mas ele fez a sua escolha com base na aparência exterior daquele lugar. Ló poderia ter se aconselhado com seu tio Abraão, ele poderia ter buscado mais informações daquele lugar e principalmente ter orado em favor da sua decisão. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que no tempo certo Deus iria responder a Ló, dizendo para ele não ir para aquele lugar e que ele prepararia para ele, para sua família, para os seus servos e seus rebanhos, uma terra próspera e sem nenhum tipo de corrupção, assim como Deus fez com Abraão e os seus descendentes. E enquanto eu estava meditando aqui nessa palavra, antes de gravar esse vídeo, eu senti muito forte no meu coração que muitos de vocês estão sendo enganados pelo seu próprio coração. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem pode confiar no seu próprio coração? Irmãos, tem pessoas que abandonam a própria família, os filhos, para se aventurar em um relacionamento fora da vontade de Deus. E essas pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. Eu sei que eu estou falando aqui com muitas mulheres que estão sofrendo no casamento, sofrendo com traições, e nós vamos orar no final. Nós vamos pedir que Deus abra os olhos desse marido, desse esposo. Nós vamos orar também por todas as pessoas que hoje estão fazendo escolhas erradas, estão sofrendo consequências. Irmãos, nós já vamos orar daqui a pouco. Eu só quero ler com você mais um versículo que eu gosto muito. Está em Provérbios capítulo 3, o versículo 5 ao 7. Olha só o que está escrito. Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Amém? Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui está dizendo que nós não devemos depender do nosso próprio entendimento. Ou seja, não devemos confiar em nós mesmos e não devemos também ficar tentando adivinhar o que Deus irá fazer. Em vez disso, devemos confiar no Senhor de todo o coração. Muitas vezes nós estamos passando por lutas e a gente fica tentando adivinhar o que pode acontecer. Muitas vezes ficamos pensando, será que Deus vai vir por aqui, por ali? Não, irmãos, devemos simplesmente confiar que tudo ficará bem, que Deus cuidará de nós. Amém? E tem pessoas que quando estão no meio do problema, elas querem resolver logo aquele problema e elas podem causar um problema muito maior depois. Eu costumo dizer que se as coisas já estão difíceis, podem ficar ainda piores. Não confie na sua própria inteligência, no seu próprio entendimento, tá ok? E agora eu senti aqui no meu coração de falar com você, minha irmã, você que já passou dos seus 30 anos, você não conheceu ninguém ainda para se casar, para constituir uma família. Escute uma coisa, não se desespere, não se entregue ao primeiro que aparecer na sua vida. Não acredite na mentira que o inimigo tem lançado na sua mente de que você está velha demais para isso. Não caia nessas armadilhas, confie no Senhor, tá bom?
E você também aí, meu irmão, que está ansioso para fechar um negócio, para comprar algo, não faça nada, não assine nada antes de consultar a Deus, antes de pedir conselhos para outras pessoas. Não tome decisão precipitada só porque alguém está te forçando a fazer algo. Irmãos, eu sei que muitas pessoas que me escutam aqui agora são vendedores. A venda é fundamental em qualquer negócio, mas infelizmente eu tenho que dizer que muitos se utilizam dessa ferramenta de vendas para enganar os seus clientes, para seduzi-los com lábia, com palavras maliciosas e querem simplesmente o seu dinheiro, a sua comissão, e aí não estão pensando no bem do próximo. Eu falo isso, irmãos, porque eu já fiz negócios errados, eu já comprei carro sem avaliar se realmente aquele carro era bom. Uma vez eu fui descobrir que um carro era de leilão depois que eu já tinha comprado, assinado tudo e pagado. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Eu sei também que tem pessoas aqui que estão querendo pedir demissão do seu emprego porque recebeu uma proposta financeira muito melhor. Olha, tenha calma, não haja precipitadamente. Não queime o seu filme na empresa que abriu as portas para você sem analisar se essa nova oportunidade realmente vem de Deus, viu? Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui. Não deixe o imediatismo te pressionar e te dominar. Saiba que nem tudo que parece ser o melhor é realmente o melhor. Só é bom quando Deus aprova, quando Deus traz paz ao seu coração. Aleluia. E talvez você esteja pensando: ai, pastor, mas e agora, pastor? Eu já tomei decisão, pastor. Ih, pastor, eu não orei antes de começar o namoro. Eu não orei antes de fechar aquele negócio. Será que está tudo perdido, pastor? Olha, meu querido irmão e minha irmã, quem nunca tomou uma decisão errada na vida, não é verdade? Uma decisão precipitada. Como eu disse, eu já tomei muitas decisões erradas, já tomei prejuízo. Mas uma coisa eu fiz, eu aprendi as lições. Eu aprendi com os meus erros e eu não quero cair nos mesmos erros. E por isso eu digo para você uma coisa: Deus não vai te culpar, Deus não vai te jogar pedras, não vai te acusar. Ele quer te estender a mão, Ele quer que você aprenda com os seus erros, com as suas quedas, para que você fique cada vez mais firme. E ao mesmo tempo não ache que tudo está perdido. Irmãos, as nossas ações têm consequências sim. Nós podemos colher os seus frutos mais cedo ou mais tarde. Mas uma coisa eu creio, na graça e na misericórdia de Deus. Eu creio que Deus dá livramentos, eu creio que Deus abre portas mesmo quando a gente não merece. Tudo isso é a graça, é o favor imerecido, amém? Então não fique preso aos erros do passado, mas olhe para frente, sempre em obediência a Deus, porque eu creio, Ele vai fazer algo novo na sua vida. E ao mesmo tempo, não deixe a ansiedade e essa sensação de urgência te dominarem nunca mais, tá bom? Então agora nós vamos orar, e se você foi tocado por esta palavra, faz o seguinte, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Eu creio que isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir esta mensagem e não ficar apenas olhando aqui os comentários, mas prestarem atenção na palavra. Aleluia. E não se esqueça também, depois da oração, Deus quer usar a sua vida na vida de outras pessoas. E aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar no botão compartilhar, que está aqui embaixo do vídeo, aí vai aparecer o ícone do WhatsApp, seleciona o WhatsApp e aí vai aparecer as fotinhas das pessoas. Clique em pelo menos 5 fotinhas e envie essa oração. Deus vai tocar no coração dessas pessoas e o Senhor estará te usando para a glória dele. Amém? Aleluia. Então nós vamos orar agora. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos nos entregar verdadeiramente a Ele. E eu creio que tudo cooperará para o nosso bem. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais um dia aqui na tua presença, buscando ao Senhor junto com os meus irmãos. Senhor, como é bom ter a oportunidade, através do sangue de Jesus, de estarmos aqui na tua presença. Oh, meu Pai, eu creio que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. E por isso eu te agradeço, meu Pai, pela vida deste irmão e desta irmã. Eles têm orado aqui comigo todo dia, de manhã e à noite. Pai, muitos deles têm uma vida tão corrida, tão puxada, mas eles não têm deixado de buscar ao Senhor. Eu te agradeço pela vida dessas pessoas. E eu peço, meu Pai, que o Senhor abençoe a casa, a família, o trabalho, os estudos e tudo que for mais importante na vida dessa pessoa. Derrama da tua unção, meu Pai, sobre os relacionamentos, sobre a sua vida financeira, emocional e principalmente espiritual. Pai, que esse irmão e essa irmã sempre tenha fome e sede do Senhor e da sua palavra.
Muitas vezes, ó Deus, nós somos levados pelo ritmo acelerado desse mundo. Acabamos tomando decisões precipitadas, sem consultar a sua vontade. Pai, eu venho te pedir, meu Deus, nos proteja de todo mal, de toda maldade. Quantas pessoas, meu Pai, são como lobos devoradores, estão ansiosos para arrancar dinheiro nosso, estão ansiosos para se aproveitar da nossa bondade, se aproveitar da nossa inocência. Ó Senhor Jesus, proteja-nos, ó Deus, proteja também os nossos filhos, Pai. Guarda eles no caminho reto, no caminho santo do Senhor. Não deixe, meu Pai, que os nossos filhos caiam nas armadilhas do diabo, nas armadilhas deste mundo. Senhor, nos ajude a confiar mais em Ti também, meu Pai. Quantas vezes a gente quer agir na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, porque achamos que sabemos o que é melhor para nós. Ó Senhor, nos dê sabedoria do alto, Pai. Nos proteja também das armadilhas que o diabo tem colocado. Ó meu Deus, no relacionamento, quantas vezes essa moça já quebrou a cara, já sofreu, já ficou marcada com as feridas da alma. Senhor Jesus, perdoa esta mulher, Pai. Perdoa, Senhor, pelas vezes em que ela se entregou a alguém que não merecia. Ó meu Deus, eu oro também por este homem que também tomou decisões erradas e agora está frustrado com o relacionamento. Jesus, prepara uma pessoa nova, Senhor. Uma pessoa que venha do Senhor, alguém que o Senhor colocar no caminho dessa pessoa, que o Senhor traga paz na hora que chegar a pessoa certa, na hora que for a oportunidade certa de emprego, de um trabalho. Senhor, abençoa, traga a paz e a certeza de que eles agora farão a escolha certa, em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero orar também por esta mulher de 30 e poucos anos que está sendo pressionada pelas pessoas e por ela mesma a encontrar um companheiro para se casar. Pai, cuida dela, não deixe que a ansiedade a domine, o medo, a preocupação. Pai, eu oro também por este casal que precisa tomar uma decisão urgente. Ó Senhor Jesus, não deixe eles caírem nas armadilhas. Traga paz, Senhor. Traga a certeza de que eles estão no caminho certo. Não deixe eles fazerem negociação que vai trazer somente dor de cabeça, que vai tirar a paz deles. Senhor, nos ajude a priorizar a paz dentro da nossa casa. Pai, eu aproveito essa oportunidade também para orar e abençoar todas as pessoas que estão me ouvindo. Pai, essas pessoas que estão sofrendo perturbações no sono, à noite. Senhor Jesus, tem misericórdia, Pai. Guarda as nossas casas, Pai, com os Teus anjos. Não deixe, meu Pai, que o inimigo entre no nosso lar, mas que o Senhor nos proteja, nos livre de todo o mal. E eu oro também por essas pessoas que estão doentes, acamadas. Jesus, traga a recuperação completa. Cura, Jesus, cura, Senhor, essa pessoa doente, enferma, Senhor. Livra, Senhor, de todas as dores na mente, na coluna, Senhor. Tira toda dor, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e eu creio que a unção do Senhor está quebrando todo mal, toda doença, todo jugo sobre esta vida e sobre esta casa. Em nome de Jesus, meu Pai, eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Foi uma bênção, Pai, este momento. E eu peço que o Senhor continue conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção.
Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida.
Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte,
todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar.
Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até Ele, de forma alguma Ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade,
eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.